Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Espero que estão ouvindo bem, inshallah. O sistema da caridade obrigatória no Islã, quando nós falamos sistema, porque a caridade no Islã não é uma doação que a pessoa doar assim quando ele tem a vontade de doar, ou quando ele encontrar um pobre, um necessitado, ele tem compaixão, tem misericórdia e entregar para ele 10 reais, 20 reais, assim, isso é uma doação. Não é assim. A caridade no Islã é um sistema completo, um sistema econômico completo. Por isso, os muçulmanos têm que saber disso, e também os outros que não são muçulmanos, também eles têm que conhecer que o Islã tem sistema econômico, que é a caridade obrigatória. A zakah, quando nós falamos sobre zakah, a palavra zakah é uma palavra árabe, tem significados. E zakah tem caridade obrigatória e tem caridade voluntária. Como oração. Oração tem uma oração obrigatória e tem oração voluntária. Mesma coisa o jejum. Tem jejum obrigatório no mês de Ramadã e tem jejum voluntário que o muçulmano pode jejuar em outros dias. Então, quando nós falamos sobre adoração, tem adorações obrigatórias e tem adorações voluntárias. Não são obrigatórias. Estamos falando hoje sobre a caridade obrigatória. A caridade obrigatória. O que significa zakat? O que significa a palavra zakat? Zakat, em árabe, significa crescimento ou aumento, desenvolvimento. Esse é entre os significados de zakat. Zakat significa purificação. E significa caridade. Então, esses significados, tem vários significados da palavra zakat em árabe. Crescimento, aumento, purificação, desenvolvimento, caridade. Esses todos significados da palavra zakat. Isso é na língua árabe. Na Sharia, ou na legislação islâmica, é um dever obrigatório de bens e riquezas que atingiram uma certa quantidade com condições específicas determinadas pela lei islâmica. Então, agora estamos fazendo uma definição, um conceito de zakat na legislação islâmica. É um dever obrigatório de bens e riquezas. Então, a caridade não tem relação com a pessoa, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com os bens financeiros, as riquezas. O que você possuindo, o que você tem. Você tem comércio, você tem ouro, tem prata, tem animais, bois, tem essas riquezas, tem terras, tem lojas, o que você tem. Então, esse é um obrigatório de bens e riquezas que atingiram uma certa quantidade. Então, as riquezas, não qualquer riqueza. A riqueza tem que chegar a um valor, ou seja, a um nisab, que é o valor mínimo da obrigatoriedade do zakat. Então, com condições específicas determinadas pela lei islâmica. Vamos explicar essas condições, inshallah. Para grupos ou para pessoas específicas, para grupos de pessoas específicas que têm certas qualidades reconhecidas pela legislação islâmica. Então, agora, nessa definição, nós sabemos que a caridade é obrigação
obrigação e também obrigação acima das riquezas e bens, e também tem que chegar a uma quantidade de bens, e também tem que ser entregada a doação, quem receber, umas certas pessoas que têm qualidades, pobres, necessitados, e assim por diante. Vamos citar, inshallah, eles nessa palestra, inshallah. Então, esse é o significado, ou seja, a definição de zakat. Allah, Deus Altíssimo seja, disse no Alcorão Sagrado para o profeta Muhammad, ordenando a ele, ordenando os muçulmanos depois dele: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Ele disse: toma de suas riquezas uma caridade com que os purifiques e os dignifiques. Então, essa caridade é uma purificação e uma purificação para a alma, e uma purificação da ganância, e uma purificação para os corações dos pobres da inveja, ódio e assim por diante. E uma também purificação da sociedade em geral. E Allah disse no Alcorão Sagrado: e em suas riquezas, ou fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sobre os crentes está falando. Ele disse: em suas riquezas havia de direito parte para o mendigo e para o desprovido. Lis-sa'ili wal mahrum. Para o mendigo e para o desprovido. Então, Allah chamou a caridade como direito do pobre. O que significa isso? Quando uma pessoa rica, eu tenho dinheiro, rico, então eu acredito como muçulmano que o pobre, o necessitado, tem direito de ajudar. Eu não estou ajudando a ele assim porque eu sou gente boa, assim eu estou ajudando. Não, estou ajudando a ele, eu acredito em Deus, acredito em Allah, acredito na recompensa, acredito no paraíso, acredito na recompensa invisível que Deus determinou para as pessoas que sacrificam por causa dele, mas eu acredito que Deus me obrigou, ou Allah determinou um direito para o pobre necessitado daquilo que eu tenho, das riquezas. Então Allah disse: em suas riquezas havia de direito parte para o mendigo e para o desprovido, para as pessoas pobres necessitadas. Então ninguém pode humilhar as pessoas pobres, necessitadas, que ele está fazendo a favor deles ou fazendo uma coisa, não. Porque os pobres, os necessitados, eles têm direitos de nos ajudar a eles. Nos ajudar a eles perante Deus. E esse direito, ninguém vai cobrar o muçulmano, senão a consciência íntima dele, a consciência. Ele tem fé, crença no coração dele, porque ninguém vai cobrar ele. Não tem polícia vai correr atrás, o governo vai castigar aquela pessoa que vai impedir zakat, ou que não vai ajudar as pessoas pobres. Mas perante Deus, os pobres têm direito de ajudar, de nos ajudar a eles. Então a zakat é uma das obrigações do Islã, da religião islâmica, e um dos 5 pilares do Islã. 5 pilares do Islã: testemunho da fé, observar a oração, pagar a caridade obrigatória, jejuar no mês de Ramadã
e peregrinação à Casa Sagrada, se tem condições de saúde e financeira. Então, a zakat é um pilar entre os 5 pilares principais, ou 5 princípios do Islã. E a zakat, um pilar mais importante dos pilares do Islã depois da oração. A zakat também é uma das obrigações do Islã e um dos 5 pilares, como nós falamos, dos pilares do Islã, um dos seus pilares mais importantes depois da oração. E a obrigatoriedade do zakat tem evidências no Alcorão, tem evidências na Sunnah, ditos e tradições do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com demais profetas. E tem evidências da unanimidade dos muçulmanos ou dos sábios muçulmanos. Todos os sábios muçulmanos concordam sobre a zakat, sobre a obrigatoriedade do zakat, porque tem evidências no Alcorão, muitas evidências na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ninguém pode negar a obrigatoriedade de zakat. Porque na história, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os companheiros, os sábios, todos eles concordaram com esse sistema da caridade de zakat. A zakat no Alcorão Sagrado mencionada junto com a oração em 29 vezes. 29 vezes Allah mencionou a oração e a caridade. A oração e a caridade. 29 vezes Allah subhanahu wa ta'ala mencionou isso no Alcorão Sagrado. Em 15 suratas, ou em 15 capítulos. Em 15 capítulos do Alcorão, Allah mencionou só 29 vezes com a oração. Mencionou zakat com a oração 29 vezes. Mas mencionou a zakat e os derivados, as derivadas palavras de zakat, zaka, yuzakki, yuzakkuna, a zakat. Esse mencionou mais de 80 vezes no Alcorão Sagrado. Eu quero chamar a atenção dos irmãos e irmãs muçulmanas que quando chega o mês de Ramadã, e quando já quase vai terminando, vai acabar o mês de Ramadã, muitas pessoas têm muita importância e prestam atenção com a caridade de Sadaqat al-Fitr. Bom isso. Sadaqat al-Fitr é uma obrigação para cada alma. Sadaqat al-Fitr, a caridade desse jejum, que é uma alimentação para os pobres e necessitados e uma purificação do jejuador. E pode ser entregada ou pode doar o valor dessa alimentação, 3 quilos de alimentação. Mas eu quero deixar claro, eu quero também chamar a atenção dos irmãos muçulmanos e muçulmanas que tem uma caridade obrigatória dos bens financeiros, das riquezas. Se você tem comércio, por que você está esquecendo disso? Só quando chega Ramadã, você paga 20 reais, 30 reais para as pessoas pobres e necessitadas como alimentação, como Sadaqat al-Fitr. E outras zakat. Onde está? Zakat obrigatória. Você tem lojas, por exemplo, tem lojas, tem comércios, tem bens financeiros, tem terras, tem casas para alugar, tem muita coisa. Então você, se tem condições na legislação, estou falando, não condições que a pessoa tem condições, não, condições legais que reconhecidas pela lei islâmica, você tem que pagar a caridade obrigatória.
eu quero dizer assim, que nós devemos dar um valor e importância mais no nosso coração da caridade obrigatória também. Não só caridade, sadaqat al-fitr, caridade de jejum. E outra caridade estamos esquecendo essa caridade. Os bens que há obrigatoriedade de pagar o zakat. Islam, como eu falei no início, um sistema completo, e a zakat é um sistema econômico. Não, Maria está perguntando, Maria Aparecida, caridade obrigatória tem que ser feita só no período do Ramadã? O que estou esclarecendo agora é isso. Isso é errado. Que muitas pessoas estão entendendo que a caridade só a caridade de jejum. Sadaqat al-fitr, que é 3 quilos de alimentação para cada alma. Não, esse é um tipo de caridade. Não é a caridade. A caridade obrigatória é um sistema completo de bens financeiros. Estou agora esclarecendo essa caridade obrigatória, inshallah. Então, os bens que há obrigatoriedade de pagar zakat, primeiro, o gado que pasta livremente, ou seja, que a saima livremente, que é livre no campo, que são os camelos, bovinos, ovinos, carneiros, ovelhas. Então, esses todo o gado que pasta livremente, tem a pessoa que tem esse gado, ele tem que pagar a caridade. Claro que se tem número desse gado, ou seja, se tem número desse camelos ou bovinos ou ovinos. Segundo, e também quando nós falamos sobre o gado, esse primeiro tipo, o rebanho bovino, caprinos, camelos, quando nós falamos obrigação de caridade, se esses animais pasturariam e se alimentam sem gastos, sem você gastar para alimentar esses animais. Se você está gastando, isso é uma outra coisa. Está gastando para fazer comércio, isso é uma outra coisa. Você tem que tirar o valor do gasto e o lucro e depois fazer caridade acima daquele que é lucro. Então assim, não caridade, porque tem uma diferença. Se esses rabinhos, esses animais estão livremente pastando livremente, ou se você está gastando para alimentar esses animais. Isso é uma diferença. Segundo tipo dos bens que há obrigatoriedade de pagar a zakat, os valores que são o ouro e prata, bem como aquilo que faz parte desses dois, como a moeda de papel que circula hoje em dia, dólar, real, ouro, prata. Então, se você tem que pagar a caridade obrigatória. E o ouro e prata que não são utilizados como parte da vestimenta ou adornos. As mulheres que têm ouro e prata só para usar, tem sábios dizem que não é obrigação elas pagar a caridade, mas tem outra opinião que fala que elas também têm que pagar a caridade acima dessas, se o valor tem o valor mínimo.
Então, a caridade de ouro e prata só se torna obrigatória nos casos em que a quantidade passa o mínimo e esteja nas posses da pessoa por um ano lunar completo. Essas duas condições. Se passar do valor mínimo, ou chegar e passar do valor mínimo e passar um ano lunar e você está possuindo, aguardando e tem esse valor. O valor mínimo, ou seja, o ano lunar, 354 dias. E a quantidade do zakat de ouro e da prata que deve ser paga é a partir de ouro 85 gramas, aproximadamente. E a prata 595. 500 gramas, 95 gramas de prata. Então tem uma diferença entre o valor mínimo do ouro e o valor mínimo de prata. Vamos, inshallah, esclarecer mais esse assunto. Então, o muçulmano que chegue a possuir esse valor, vamos dizer assim, 85 gramas de ouro, ou 595 gramas de prata. Se um muçulmano tem esse valor, por um ano completo, esta quantidade ele tem, então deve pagar 2,5%, ou seja, 2,5% daquilo que ele tem, do valor que ele tem. Agora eu vou explicar para vocês sobre o ouro e a prata. Porque tem no Islã, na legislação islâmica, tem dois valores que nós devemos seguir esses valores: ouro ou prata. O ouro, eu falei que 85 gramas de ouro. Hoje em dia, pode ser, se nós pesquisamos sobre o valor de ouro hoje, vai ser mais ou menos 26 até 27 mil reais brasileiros. Esse 85 gramas de ouro. Mas 595 gramas de prata vai ser 2.700 reais brasileiros. Então tem uma diferença grande entre as duas valores. O que os sábios dizem? Tem sábios dizem, nós vamos decidir ou vamos seguir o valor de ouro. Por quê? Eles falam o valor de ouro é fixo durante a história. Não muda muito como o valor da prata. No mercado, no mundo inteiro e na história, quase o valor de ouro é fixo. Ou quase fixo. Não falamos fixo 100%, mas quase fixo, não muda muito. Então, essa é a opinião dos sábios que falam, nós vamos contar o valor de ouro. Outros dizem não. Vamos contar o valor, ou vamos contar o valor de prata. Por quê? Porque o valor de prata é menos, então é a favor do pobre e necessitado. A favor do pobre e necessitado. Se eu, por exemplo, tenho 2.700 reais, então e durante um ano inteiro eu tenho que pagar a caridade obrigatória 2,5%. Mas se
se seguindo a outra opinião que fala sobre o ouro, eu não pago se eu tenho 5.000 reais. Até chegar até chegar 26 mil reais. Esse é o valor mínimo. 26 mil reais brasileiros. Então tem uma diferença grande. Mas a maioria, eu quero também decidir nessa questão. A maioria dos sábios falam que o valor que pode ser melhor para os pobres necessitados a favor deles é o correto, que é o valor de prata, que é se você tem 2.700 reais e esse 2.700 reais ficou com você durante um ano inteiro, não diminuiu, você tem que pagar 2,5% para as pessoas pobres e necessitadas. Então, se você tem 2.700 ou mais, 5.000, 6.000, 9.000, 12.000, 15.000, assim por diante, para cima, e ficou com você um ano inteiro, não rebaixou ou não diminuiu de 2.700, não diminuiu nenhum dia durante o ano, você tem que pagar 2,5% como caridade obrigatória. Entre os bens que há obrigatoriedade de pagar a caridade, o dinheiro e os bens liquidáveis, ainda que não seja moeda, em espécie ou depositada ou depositado em um banco. Se você tem dinheiro líquido, que não é prata nem ouro, também pode ficar o valor, o mesmo valor de ouro, que é 85 gramas. Se chegar a esse valor, como nós falamos, 2.700, você paga 2,5%. E também tem caridade de grãos e frutos, o que a terra nasce, grãos e frutos, todo grão que pode ser conservado ou cevado, e trigo também, e outros frutos, como tâmaras, uvas e outros frutos. Tem uma regra importante. Antes nós devemos saber essa regra no início. Para saber quais tipos de propriedades deve ser pagar o zakat, não há que se pagar a caridade obrigatória zakat pelos bens cujos uso é exclusivamente pessoal. Você está usando, por exemplo, você tem uma casa. Enquanto essa casa, ainda que seja luxuosa ou uma casa grande, uma casa que é muito grande, você não tem que pagar a caridade, porque você está usando um uso pessoal. Automóvel, você tem carro, por exemplo, está usando, não tem que pagar a caridade. Roupas, qualquer coisa que é por uso pessoal, você não tem que pagar caridade. Você tem terra, mas essa terra não está comprando e vendendo terras. Você tem terra já pronta. Ou tem casas para aluguel.
Então, essas casas para aluguel, você não paga o valor acima do valor das casas. Você paga o valor do aluguel que você está recebendo durante o ano. Por exemplo, você está recebendo aluguel 100 mil reais. Exemplo, 100 mil reais. Então, você tem que pagar 2,5% desses 100 mil reais de aluguel que você está recebendo. Não significa que você tem casas, o valor dessas casas total 2 milhões. Você vai pagar 2,5 de 2 milhões. Não. Você paga sobre o valor líquido, lucro líquido que entra na sua conta. Esse que você vai pagar. Então, o zakat é descontado dos bens comercializáveis que estão usadas para comércio, para vender, comprar, lucrar, para aumentar o lucro. Esse que a caridade entra nesse tipo de bens. Essa é uma regra. Não são de uso exclusivamente pessoal. Isso não. Senão que são utilizados para aumentarem. Se você está usando por exemplo, você tem carros, está usando esses carros, mas se vem alguém comprar seu carro, você vai vender. Então, você tem 5 carros para vender, você está vendendo carros, mas claro que vai usar esse carro, outro assim. Então, esse você tem que pagar a caridade acima de todos, porque todos os carros você está usando para lucrar, para aumentarem, para você ganhar lucro. Mesma coisa, a pessoa que está trabalhando, vendendo, comprando terras, ele tem que pagar a caridade, porque está vendendo e comprando, aumentando esse lucro dele. Mesma coisa, casas, está comprando e vendendo, essa é a mesma coisa. Qualquer coisa que vender e comprar para aumentar, esse é obrigação pagar a caridade. Tem objetivos de caridade obrigatória. Vamos, inshallah, citar alguns objetivos da caridade obrigatória. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o zakat, pagar o zakat aos muçulmanos para atingir objetivos, e entre esses objetivos, purificação dos bens e seu crescimento, porque zakat é uma purificação dos bens e crescimento dos bens, trazendo bênçãos nesses bens, nessas riquezas. Então, a zakat, entre os objetivos, é purificar os bens e crescer esses bens. Também purificação o espírito da pessoa que está pagando a zakat, da mesquinhez, da avareza, da ganância. Então, assim, e também purificar o coração do pobre, da inveja, do ódio e assim por diante. Confortar o pobre, cobrir as necessidades dos pobres, infelizes, dos necessitados. Também a zakat mostra a verdade, ou seja, mostra a verdadeira fé no coração do muçulmano. Mostra que esse muçulmano tem fé no seu coração. Quando ele está sacrificando por causa da comunidade, da sociedade, por causa dos irmãos dele, dos pobres e necessitados. Também entre os objetivos, cumprir o pagamento de zakat é uma forma de gratidão
a Allah, de agradecimento a Allah. Você tem bens financeiros, Allah te agraciou, Allah te sustentou, Allah que abençoou esses bens financeiros. Não é você que ganhou por sua força. Porque hoje, por exemplo, tem pessoas ricas e a riqueza está na mão de Allah. Pode ser hoje uma pessoa pobre, amanhã está rico. Pode ser ao contrário, uma pessoa hoje rica e amanhã está pobre. Pode ser, porque então a caridade obrigatória é uma forma de gratidão e agradecimento a Allah por bênçãos e favores que Ele te dá. Também caridade obrigatória é uma forma de solidariedade na comunidade muçulmana, na sociedade, que a pessoa tem que ajudar os outros, colaboração social para os pobres e necessitados. O pagamento da caridade obrigatória àqueles que merecem recebê-la, se evita também a acumulação das riquezas em poucas mãos, porque o sistema no Islã quer cumprir ou criar uma equilibração ou equilíbrio na comunidade, solidariedade social e equilíbrio entre as classes sociais. Esse é um objetivo. Não significa que o Islã não reconhece que tem pessoas ricas e pobres. Não. O Islã reconhece que tem pessoas ricas e pobres. Não tem problema, porque isso é normal. O Islã não quer que todas as pessoas serão a mesma coisa ou iguais. Iguais na riqueza. Ou não é esse o objetivo do Islã. O objetivo do Islã é que todas as pessoas serão satisfeitos e têm o mínimo da riqueza. O mínimo. Serão ricas no mínimo da riqueza. Mas tem pessoas ricas mais, por exemplo, hoje, tem pessoas ricas, mas seja que todos são iguais? Não. Tem rico, tem milionário, tem rico menos assim. Não todos ricos são iguais. Então, o Islã não quer que ficar ou que existir pobres e necessitados. O Islã contra isso. O Islã quer que todas as pessoas serão ricas, pelo menos no mínimo da riqueza, que são satisfeitos. Então, o Islã quer elevar o nível, ou seja, a situação, reformar a situação dos pobres e necessitados a serem ricas, satisfeitos e para que eles ajudarem os outros. Então, esse é um objetivo da caridade obrigatória no Islã. Tem condições, no fim, é importante, essas condições da obrigatoriedade da caridade. Primeira condição é o Islã. Então, a caridade não é obrigatória para os que não são muçulmanos. Também, entre as condições, atingir o nisab, ou seja, o nisab, o valor mínimo completamente estável. Esse nisab, esse valor mínimo, tem que ser completamente com você e estável com você. Ou seja, quantidade mínima sobre a qual deve-se pagar sobre ela o zakat. Então, ter o bastante sobre as necessidades e essenciais que são indispensáveis, como a alimentação e vestuário e a moradia. Então, nós queremos dizer assim, a nisab é o valor mínimo. Isso é uma condição. Se uma pessoa tem riqueza, mas não tem o valor mínimo de que pagar caridade. O valor mínimo que nós falamos é 85 gramas de ouro, o que equivale 2.000
R$ 700 brasileiros, de acordo com uma opinião dos sábios, e 26 mil reais brasileiros, outra opinião. Esse é o valor mínimo que a pessoa, se ele tem que pagar a caridade. Terceira, ter completado o ano lunar, e esse valor está na sua conta, na sua casa, guardado, está com você. Esse valor mínimo. Então, se o valor mínimo diminuiu durante o ano, você não é obrigado a pagar a caridade. Mas se não diminuiu, fica com você até o fim do ano, você tem que pagar a caridade 2,5% dessa riqueza que você tem. Queridos irmãos, inshallah, nós já levamos o tempo. Vamos agora responder uma pergunta. A pessoa, sobre Sadaqat al-Fitr. Caridade de al-Fitr é uma caridade relacionada com o jejum, ou seja, com a alma, porque é obrigatório para cada pessoa viva, muçulmana, seja criança ou adulto, pagar 3 quilos de alimentação, ou equivale de 3 quilos de alimentação para as pessoas pobres e necessitadas antes de nascer do sol do dia do Eid, ou seja, do dia da festa de desjejum, no fim do Ramadã. Mas eu falei para vocês antes que nós devemos prestar atenção com a caridade de desjejum, mas com outros tipos de caridade. A pessoa tem uma pergunta, uma pessoa que não está jejuando, ele tem que pagar a caridade de desjejum? Ele não está jejuando. O dever de quem abandona o jejum do Ramadã intencionalmente é se arrepender sinceramente a Allah, enquanto recupera os dias que ele faltou ou ele quebrou intencionalmente depois de Ramadã. Então, essa é a obrigação da pessoa que abandona o jejum. Mas a caridade, a Sadaqat al-Fitr, desse jejum, é um dever independente. Não significa que ele não jejuou, então ele não tem que pagar a caridade. Não, a caridade desse jejum é um dever independente, mustaqil. E a maioria dos estudiosos muçulmanos, dos sábios, entre as quatro escolas, e outros também, dizem que a Sadaqat al-Fitr é obrigatória, caridade de jejum, obrigatória para um muçulmano, mesmo que ele não jejue no mês de Ramadã. Seja não jejue por uma justificativa, ou não jejue intencionalmente, mas essa pessoa que não está jejuando intencionalmente está em um perigo, porque é haram, é proibido quebrar o jejum, jejum ou não jejuar no mês de Ramadã intencionalmente, enquanto você está capaz, você está saudável e capaz de jejuar, porque é um pecado grave deixar de jejum no mês de Ramadã. Você tem que jejuar. Se você tem condições de saúde, você está saudável, permanente, você tem que jejuar. Barakallahu fikum. Espero que eu consegui explicar para vocês o mínimo das informações importantes desse assunto, que é a caridade obrigatória no Islã. A caridade obrigatória no Islã, como eu falei, um sistema completo
e não vamos conseguir explicar numa hora, precisa mais tempo. E tem muitos detalhes dentro da legislação islâmica, dos ensinamentos islâmicos sobre a caridade obrigatória no Islã. Mas eu tentei resumir para vocês o mínimo, ou seja, as informações necessárias para que nós, inshallah, aprendemos ou teremos uma visão geral sobre a caridade obrigatória no Islã. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Inshallah, vamos fazer um dua e vou ver aqui se tem uma pergunta. Sim. Barakallahu fique, irmão Girleide. Barakallahu fique. Ele disse, esse valor da caridade obrigatória é pago para quem entrega na mesquita? Ele fala isso. Essa é a pergunta dele. Olha, irmão, a caridade obrigatória no Islã não é necessário você pagar para uma mesquita, para um sheikh, para uma sociedade, para alguém, não. Você pode mesmo entregar para as pessoas pobres necessitadas e para as pessoas que merecem receber a caridade obrigatória, que são oito tipos, ou seja, 8 qualidades que tem das pessoas que recebem a caridade obrigatória. Então, mas é bom se tem uma organização, se tem uma sociedade, se por exemplo tem um estado que está organizando a caridade, recebendo de todos os ricos e fazendo lista para os pobres e distribuindo. É bom isso, se existe. Mas se não existe esse tipo de organização, ou não existe uma instituição, uma sociedade ou uma organização, você mesmo pode pagar para as pessoas pobres e necessitadas. Não é necessário entregar para a mesquita. Mas se a mesquita, por exemplo, está organizando a caridade obrigatória, ou seja, uma sociedade está organizando, pode entregar para eles e eles entregar para as pessoas que merecem receber a caridade obrigatória. As pessoas que merecem receber a caridade obrigatória são oito pessoas mencionadas no Alcorão Sagrado, no capítulo do arrependimento. Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Allah subhanahu wa ta'ala disse, as sadaqat, as caridades obrigatórias, as ajudas, ou seja, caridosas, são apenas para os pobres e os necessitados, esses tipos de pessoas que recebem a caridade. Os encarregados de arrecadá-las, esse quando tem presidente, ou seja, tem Estado Islâmico, tem um país islâmico, ou tem uma organização, por exemplo, tem uma organização está arrecadando zakat e distribuindo. Claro que essas pessoas que estão trabalhando nessa sociedade, nessa organização, estão precisando para entregar, para gastar, para levar, para fazer. Assim, esse também entra incluindo nas pessoas que recebem a caridade,
ele disse, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم. E as pessoas que estão mais próximo da sociedade muçulmana, enquanto eles não são muçulmanas, que estão perto dos muçulmanos. Por exemplo, quando nós distribuímos nossa caridade obrigatória e tem pessoas que não são muçulmanas, nós não podemos dizer assim, esse não é muçulmano, não recebem. Não, pode receber. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم. Aquelas pessoas cujos corações estão prestes a harmonizar-se com o Islã, estão mais próximo do que o Islã. وفي الرقاب para liberar os escravos, para libertar os escravos. Se tem ainda escravidão, se tem ainda hoje em um país escravidão, os muçulmanos das caridades deles podem libertar esses escravos, pagar para os donos e libertar eles. Então esse é um tipo de pessoas. وفي الرقاب والغارمين, aquelas pessoas que têm dívidas e não conseguiram pagar essas dívidas e estão presos nessas dívidas. والغارمين وفي سبيل الله, por causa de Allah, no caminho do bem, no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. وابن السبيل, o viajante em dificuldades, é preceito de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, Ibn Sabil, o viajante que está perdido, que perdeu todas as coisas, perdeu o dinheiro, documentos, assim, ele está perdido e está viajando, então, e cortado no caminho, você tem que ajudar ele para chegar ao seu destino. وابن السبيل فريضة من الله. Então são 8 tipos mencionadas no versículo 60, no capítulo de Tauba, o capítulo de arrependimento. O capítulo de arrependimento é o capítulo 9, no versículo 60. Allah mencionou as pessoas que recebem a caridade. Se uma pessoa de vocês, alguém quer, pode abrir o Alcorão Sagrado, vai encontrar esse versículo. O capítulo 9, capítulo do arrependimento, e o versículo 60. Allah mencionou os tipos de pessoas que recebem a caridade obrigatória.